Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje estamos começando mais um Papo Integrativo. Hoje vamos abordar um tema que é a diabetes, né? A gente teve aí o dia da conscientização do diabetes. Então a gente hoje vai ter, além de mim, que sou dentista biológica, a nutricionista Larissa, e uma nutricionista convidada, Aline Monteiro, que é nutricionista funcional integrativa. E aí eu vou puxar elas aqui para participar com a gente. Mas enquanto isso, eu queria falar do ponto de vista da odontologia, né? Que a gente pensa que a diabetes ela é uma doença somente relacionada a padrões de alimentação. Tudo mais, ela tem uma relação muito forte com a odontologia, né? Com a periodontia. Tanto que a Sociedade Brasileira de Periodontia e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia estão fazendo uma diretriz, fizeram uma diretriz juntas para abordar a diabetes. Então, estou conversando aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Aqui Olá. uma pincelada na influência, né, da diabetes na saúde oral também, né? Que a gente pensa que tem só a ver com alimentação e mais, mas a gente tem uma influência muito grande com os dentes também, com a parte da periodontia. Então, as duas doenças, a periodontia e a diabetes, elas se alimentam e vão piorando uma na outra, né? E aí, quando você trata a parte periodontal, você acaba tratando os níveis de insulina e vai ajudando também na doença, a diabetes mesmo, a ter um controle melhor da glicemia. Mas é isso, vamos lá. Larissa Cohen e Aline, boa noite. Boa noite. Aline, é um super prazer receber você aqui com a gente na Health 5D, uma comunidade de saúde integrativa. Então, a Aline foi convidada, né? Uma convidada muito especial, para mim principalmente, né? Nós nos conhecemos há bastante tempo. A Aline é uma nutricionista excelente, uma profissional excelente, fora uma pessoa maravilhosa. E a Aline preenche esses requisitos, né, da nutricionista funcional com olhar integrativo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da formação dela. A Aline é nutricionista, clínica funcional. Ela atua com fitoterapia, com acupuntura, dietética chinesa, nutrição enteral e parenteral. Ela trabalha em consultório e hospital. E, além disso, ela tem formação também em biorressonância, em reiki, apometria, alinhamento energético e também atua em grupos de constelação familiar. Então, realmente, né, Aline, você preencheu aí todos os quesitos do olhar integrativo e é um prazer muito grande receber você aqui. O prazer é meu. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu e Larissa, a gente já se conhece há mais de 10 anos, né? Tivemos a oportunidade de nos conhecer e até hoje a gente mantém contato. E Larissa também é uma excelente profissional, excelente ser humano, enfim, participando desse evento integrativo é um prazer para mim. Muito obrigada. Bom, vamos começar então, né? Nosso assunto hoje é diabetes e a visão da nutrição funcional com olhar integrativo. Aí, antes da gente realmente iniciar, Aline, eu só queria pontuar que eu achei bem interessante a visão da metafísica, né? A visão do diabetes na metafísica, em que se fala que são pessoas que o terreno, né, é formado por uma falta de doçura na vida, às vezes. E achei interessante, porque a pessoa ela acaba compensando um pouco nesse doce externo, né, na vontade de comer mais açúcares, e tem uma certa dificuldade, né, de absorver, de distribuir, digamos assim, esse açúcar no sangue. Então, Alessandra, não sei se você quer começar a fazer as perguntas. Eu queria saber da Aline o que é exatamente a diabetes e como que uma pessoa pode se tornar diabética, para ela trazer assim bem a base para quem... De uma forma bem simples, objetiva, o diabetes ela é uma doença crônica, não transmissível, de caráter inflamatório também, e ela é caracterizada por uma elevação das taxas de açúcar no sangue, né, conhecido como glicose.
Então, quando o indivíduo tem essa glicose aumentada, não controlada, ele tem o diagnóstico de diabetes. E normalmente quem dá o diagnóstico é o médico, né, através dos exames de sangue. Então, dependendo dos parâmetros laboratoriais, a gente tem esse diagnóstico. E existem dois tipos de diabetes, né? Temos o diabetes tipo 1, temos o diabetes tipo 2. E o mais conhecido, o mais popular é o diabetes tipo 2, né? Que acaba ocorrendo em indivíduos mais adultos, né? Acima de 30 anos, é mais comum. Então, quando não se tem um controle desse açúcar no sangue. E existem vários motivos, né? Então, por que um indivíduo se torna diabético? Então, a gente tem que avaliar primeiro a questão do estilo de vida. Então, o estilo de vida é tudo, né? Então, um indivíduo que não faça atividade física, seja sedentário, um indivíduo que não se preocupe com alimentação, com bem-estar mental, emocional, a questão do peso. Então, acaba tendo não só o diabetes, como outras doenças crônicas. Então, existem todos esses fatores que vão levar, né, uma predisposição ao diabetes. Levando em conta também a questão do fator genético. Então, tudo isso leva a esse aparecimento. A gente está vivendo, né, uma questão muito preocupante de obesidade, né, do crescimento da obesidade. Ao mesmo tempo que a gente vê também a fome, né? Então, é uma dualidade, um contrassenso, né? Mas falando dessa questão crescente da obesidade, você falou tudo, né? O hábito alimentar, estilo de vida, como que isso realmente vem afetando as pessoas. E assim, na sua prática, que faixa etária que você observa com os maiores índices seja de diabetes ou resistência à insulina? Qual mais ou menos a idade? Olha, normalmente eu tenho observado acima de 40 anos. E tenho visto até alguns estudos mostrando que o aparecimento dessa doença ocorre muito aos 45, né? Então, vem explicando por quê. Então, normalmente nessa idade, o indivíduo acaba ficando um pouco mais sedentário, acaba tendo um pouco mais de ganho de peso, né? Principalmente aquela gordura visceral, né? Aquela gordura abdominal, que leva ao aumento do aparecimento do diabetes. Então, em torno dessa idade, é uma idade que tem grande chance de desenvolver o diabetes. E a questão da genética também acaba tendo essa influência aos 45 anos. Achei bem interessante. E uma outra questão, Larissa, você sabia que em torno assim, de 50% dos pacientes diabéticos, eles não sabem que são diabéticos? 50%. Eu estava lendo o artigo que eu fiquei impressionada. É um percentual muito grande. Ou seja, o indivíduo tem diabetes e não sabe que tem. E as complicações que isso leva, né? É uma doença silenciosa também, né? Assim como a hipertensão arterial, né? O diabetes também faz um pouco dessa confusão, né? De sintoma, né? Ou da pessoa não perceber. Interessante esse dado. Exatamente. E a gente sabe que tem muitas complicações, né? Então acaba o paciente diabético não sabendo o que é e ocorrendo risco até de morte, de amputação de membros. Então isso é muito sério, cegueira. Então é um percentual elevado. Porque quando ele vai perceber, quando ele vai realmente saber, ele já está num grau mais avançado, né? Exatamente. Aline, muito se fala da resistência insulínica, né? Já tenho diabetes? Não, eu tenho resistência insulínica. Me diferencia assim, um pouco do diabetes, pré-diabetes, ou a resistência insulínica, ou quando a pessoa suspeita que está diabética, já é na resistência. Como é que é essa relação? A resistência insulínica é um nome que se dá para o famoso pré-diabetes. Então, é como se o paciente estivesse ali na corda bamba, né? Então, ele tem todas as chances para modificar o estilo de vida dele para não se tornar diabético. Né? Então, é o quê? A chamada final. Exatamente. Então, como é que ele sabe que ele tem pré-diabetes? É de acordo com o exame de sangue, né, da glicose. Então, por exemplo, uma faixa entre 100 a 125
né, miligramas por decilitro, ele tem ali o diagnóstico de pré-diabetes, né? Quando esse indivíduo ele já tem uma glicose 126 ou mais, por 2 vezes mensurada, ele já é diabético. Então, o diagnóstico vem de acordo com a glicose sanguínea, que a gente chama de glicemia, né? De acordo com esse açúcar no sangue, né? Então, nesse pré-diabético, que a gente acaba observando muito nos exames de rotina dos pacientes, e aí eu falo, olha, você tem ali 2 chances, se tornar diabético ou não. Então, a hora de mudar é agora. Então, vamos fazer o possível para que você consiga reverter isso, que ainda tem chance, né? Então, tem, enfim, questão do tratamento, atividade física, uma alimentação mais equilibrada, para evitar esses picos de glicose, melhorar a ação do hormônio insulina, né, que vai levar a glicose para dentro da célula. Então, tudo isso é organizado durante o programa alimentar. E a gente vê, assim, vários fatores que levam ao aparecimento dessa resistência insulínica, né? Tem a parte emocional também, que pode levar, o estresse. Então, pessoas em ambientes muito estressantes, uma vida muito estressada, que não durma de uma forma adequada, né? Então, isso leva ao aumento do cortisol. Então, esse cortisol aumentado vai levar a uma resistência insulínica, dependendo da alimentação desse paciente, né? Substâncias tóxicas, metais pesados, uma alimentação, né, rica em pesticidas também leva a uma resistência insulínica. Então, é um pré-diabetes. Isso são coisas que você falou agora que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Acha que só vai ter essa resistência à ação da insulina ou diabetes porque tem um excesso de açúcar na alimentação, né? Não se dá conta de todo esse restante que você falou, inclusive dos alimentos que têm agrotóxicos, né? Pesticidas, o estilo de vida. Então, é muito importante você estar falando isso, porque eu acho que abre um pouco mais o olhar, né, de cuidado, que é um olhar que tem que ser para tudo, não é só exclusivamente para a quantidade de doce que eu estou ingerindo, né? Isso também, óbvio, né? Realmente é mais gritante, mas todo esse contexto que você falou é muito, muito importante que as pessoas estejam atentas. Muito bom. Eu acredito que esse seja o diferencial também do funcional e integrativo, né? Que não é só olhar para a alimentação, né? A gente vê essa orientação mais ampla com relação aos hábitos, né? Os hábitos alimentares, aos hábitos de vida, a forma como você olha para o indivíduo como um todo, né? Isso é muito interessante, essa visão, né? E essa visão funcional, ela é diferenciada da tradicional justamente porque a gente não visa só a doença, né? Quando a gente vai estudar nutrição, né, a questão conservadora é importante porque é a base da nutrição. Mas a funcional tem um olhar, a integrativa tem um olhar diferenciado. A gente não vai olhar só para a doença, a gente vai olhar para o indivíduo, né? Então, ali, é como se nós fôssemos ali um braço para ajudá-lo. Né? O paciente diabético, quando ele tem esse diagnóstico, ele fica muito perdido, né? Ele fica muito inseguro. Então, a gente tem que abraçar e ajudar, né? E entender qual é a causa, o que tem por trás disso, por que ele se tornou diabético, né? A questão da alimentação, é a falta de alguns micronutrientes que vão atuar, né, nessa relação da insulina receptor, é o estilo de vida. Então, é esse olhar. Né, observar também a questão do sono, que é muito importante, né, uma boa qualidade de sono faz com que a gente evite vários aparecimentos de outras doenças, inclusive a questão da resistência e do diabetes, porque você tem um controle melhor do cortisol. Então, a nutrição funcional ela enxerga isso, por trás da doença, o meio em que esse indivíduo vive, né, o que pode levar, quais são os fatores que interferem para o aparecimento da doença. Então, é essa visão. Muito legal. E você diria pra gente assim, uma pessoa que agora assistindo aqui, né, a live,
como que ela pode suspeitar ou prestar atenção? Você já deu algumas dicas, né? Mas vamos resumir. Como que ela pode suspeitar que ela esteja desenvolvendo diabetes, se ela não fez um exame de sangue, se ela não foi ao médico, que o ideal seria isso, né? É isso, a gente sabe. Mas como a gente pode ter esse olhar, esse cuidado? Como eu falei para você, que realmente foi um percentual muito elevado, eu não sabia, que em torno de 50% dos pacientes diabéticos não sabem que são diabéticos. Então, existem alguns sinais, tá? O corpo, ele dá alguns sinais pra gente. Então, vou passar alguns, né, que a gente vê em literatura. O aumento da frequência urinária, né? Então, o paciente começa a urinar muitas vezes, acorda muitas vezes também para urinar, consequentemente ele tem mais sede, então ele bebe muito mais água do que o normal, né? Como a questão do diabetes, o açúcar, ele não consegue entrar na célula, ele fica no sangue, então a célula fica sem energia, né? Então como é que o corpo vai ter energia? Não tem. Então ele começa a se sentir muito cansado, ele começa a se sentir muito fadigado. Né? Então, esse cansaço exaustivo, essa fadiga é pelo excesso de açúcar no sangue. Né? Então, o paciente, além de tudo isso, ele começa a ter também formigamentos nos membros, parestesia, falta de sensibilidade. Então, é algum dos sintomas clássicos, né, de uma hiperglicemia, ou seja, de um açúcar, de uma glicose aumentada no sangue. Então, aumento da fome também, porque as células não são nutridas com açúcar, glicose. Então, ele também tem um aumento da fome e começa a perder também muito peso. Ele começa a perder peso pela descompensação, né? Esse equilíbrio. E, então, são esses os sintomas. Eu vou acrescentar aí a parte periodontal, né? Sim. E tem uma questão de inflamação gengival, né, recorrente. Infecção, né? Infecção periodontal, a gengivite ou a periodontite. Geralmente o dentista, periodontista, né, de formação, que eu sou periodontista, a gente tem esse olhar, né? De você ver uma periodontite e perguntar, tem diabetes? Ou tem na família? Né? E aí, se a pessoa diz que tem na família, isso já pede um exame de sangue para verificar. E essa orientação da SOBRAP e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela coloca lá das primeiras diretrizes, o paciente que tem periodontal e tem uma hemoglobina glicada acima de, acho que 5,7, que o dentista deve encaminhar para o serviço de endocrinologia, né? Para iniciar uma abordagem mais ampla de prevenção. Então, também tem isso, né? Se a gengiva sangra demais, mau hálito, dentes com mobilidade, gosto amargo na boca, acorda com gosto amargo na boca. São fatores que podem ir somando aí para você desconfiar de que tem alguma coisa acontecendo. Demora a cicatrização, né? Ele fica com uma dificuldade na questão da cicatrização de feridas, né? Então, e aumenta muito a infecção também pelo excesso de glicose. Essa questão da cicatrização, inclusive, é algo que a pessoa precisa valorizar e imediatamente procurar um serviço médico, né? Não pode deixar porque não está cicatrizando, né? E não pode deixar, isso precisa ser visto. E aí, provavelmente, ela vai descobrir, né, que está lá com açúcar alto. Agora, falando do que é a nossa proposta aqui, né? Falando do nosso tema, que é a nutrição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da sua prática em relação à abordagem. Hoje em dia, a gente tem vários padrões alimentares, né? Várias estratégias alimentares voltadas para diversos assuntos e para diabetes também, né? Então, a gente vê citações de artigos, autores que às vezes sugerem uma alimentação muito mais vegetariana ou à base de vegetais. Enfim, a gente tem muitas sugestões, orientações e estudos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da abordagem nutricional dentro da nutrição funcional. Tá. Então, dos braços do tratamento, né, do diabetes é a nutrição, é a terapia nutricional. Então, o objetivo é justamente equilibrar,
né, ajustar esses valores da glicose, da hemoglobina glicada no sangue. E quando o paciente diabético chega no consultório e fala, sou diabético, eu tenho que parar de comer carboidrato. Eles acham que só tem que parar de comer carboidrato. E não é só isso. Então, não é só tirar. A gente tem que tirar alguns alimentos, sim, mas repor. Então, a reposição de nutrientes é fundamental, visto que o diabetes é uma doença inflamatória. Então, é repor antioxidantes, né? É repor tipos de gordura mais saudável. Então, por exemplo, questão dos carboidratos. A gente vai priorizar carboidratos complexos, de uma qualidade melhor. O que significa isso, Aline? É aquele carboidrato que tem uma absorção mais lenta. Então, vai evitar aqueles picos de açúcar, pico de glicose no sangue. Então, dessa forma, há o controle melhor desse diabetes, né? Então, alimentos ricos em fibras. Então, o alimento funcional, né, que acho que praticamente todo mundo conhece, é a aveia. Então, a aveia é um tipo de alimento super comentado para o tratamento do diabetes, né? Porque tem uma fibra chamada fibra solúvel, que é a beta-glucana. Então, a utilização da aveia é fundamental para auxiliar nesse controle. Tem a psyllium, tem goma-guar. Então, é um tipo de fibra bem interessante, né? Evitar os carboidratos simples, né, Larissa? Que a gente sabe que está lá no pão branco, que tem no arroz branco, né, na massa. Então, justamente são alimentos que vão aumentar rapidamente o açúcar, né? Mas, de repente, pode ser que o paciente ame, goste muito. Então, a gente pode negociar, né? Então, olha só. Você pode colocar uma vez, 2 vezes, mas vamos acrescentar um alimento X aqui, uma fibra, um tipo de gordura saudável, porque faz com que lentifique essa glicose. Então, acho que não dá para a gente também ser completamente restrita, sabe? Porque isso pode gerar mais ansiedade para esse paciente, pode gerar mais uma compulsão. Então, a nutrição funcional tem esse olhar individualizado, né? Isso que é interessante, não é uma dieta pronta que a gente vai entregar para o paciente. A gente vai fazer uma anamnese, a gente vai conversar muito para entender a necessidade desse indivíduo, saber quais os alimentos que ele gosta, se há alguma intolerância alimentar, né, alguma deficiência de algum nutriente devido aos sintomas que ele vai relatar durante a anamnese. Então, a gente sabe que cromo, vanádio, selênio, zinco são muito importantes para melhorar essa sinalização da insulina com o receptor que fica lá na célula para captar melhor essa glicose. Então, talvez uma suplementação, talvez não só pela alimentação é o suficiente, né? De acordo com o dia a dia desse paciente, se ele tem tempo de se alimentar, né? Com todas as refeições saudáveis. Então, a gente pode lançar mão também de suplementação, né? A gente sabe que uma gordura de boa qualidade vai facilitar a conexão dessa insulina nos receptores de membrana, porque vai levar mais fluidez nessa membrana, que é gordura. Então, uma gordura rica em ômega 3, né? Então, a gente vai favorecer através de uma suplementação ou através de uma alimentação. Então, a se preocupar com o tipo de gordura, evitar a gordura saturada, a gordura trans, né? Que vai enrijecer essa membrana das células, trabalhar muito. Então, os antioxidantes, eles são importantes para melhorar a parte inflamatória, né? Então, tem aí o cacau, que é o chocolate amargo. É importante para o paciente diabético, sim. Tem cromo, né? Tem cromo. Exatamente. Tem os polifenóis, tem o cromo, tem os chás que a gente pode utilizar, fitoterapia, para auxiliar tanto na melhora da questão antioxidante, como também no controle da glicemia. Qual chá que você sugere? Qual a planta, uma planta legal para... Então, dependendo da planta, da substância que ela vai ter, ela pode agir de diversas formas no controle da glicose. Ela pode agir no fígado, diminuindo a produção de glicose. Ela pode agir no intestino, diminuindo a absorção dessa glicose intestinal. Ela pode aumentar a secreção de insulina do pâncreas. Ela pode aumentar a captação desse açúcar no sangue através de outras células, como do músculo,
da célula de gordura. Então, dependendo da planta, ela vai ter uma ação diferente. A mais conhecida popularmente é chamada pata, né, de vaca, né, que é a Bauhinia forficata. Então, ela é uma planta, né, um fitoterápico muito utilizado para controle de glicemia, porque ela tem várias substâncias que têm todas dessas ações que eu mencionei. Tem também uma planta que é conhecida como jambolão, né, que é a Syzygium cumini. São os nomes muito esquisitos, mas é assim mesmo a espécie dela. Então, ela também tem essa ação hipoglicemiante. Então, são uma das plantas assim bem estudadas, né, para a parte de hipoglicemia, né, para o controle dessa glicose no paciente diabético. Então, seria uma das formas também de utilização na terapia desse paciente. Um outro alimento também que a gente pode trabalhar muito é a base de amido resistente, é a banana verde, né? Então a gente sabe que a biomassa da banana verde, ela tem esse amido resistente que vai ter o controle da glicose. Então ela é maravilhosa. E além disso, dá trabalho à saúde intestinal, que é um outro olhar, prebiótico, né, que a gente tem também na nutrição funcional, que não tem como desconectar, né, o intestino de uma doença, de nenhuma doença, né? De nenhuma. Não preciso nem caracterizar qual a doença, mas de nenhuma doença. Então, a farinha de banana verde ou a biomassa de banana verde, né, vai ter essa ação ampla, né? É o que você falou, ela vai ajudar realmente em relação à glicemia, mas também atuando como um pré-biótico e alimentando as bactérias do bem. Saudáveis do bem, exatamente. Então, são alguns alimentos que podem ser incluídos, né, no dia a dia. Por exemplo, a biomassa da banana verde, a canela também tem uma ação hipoglicemiante, e além de ter uma ação hipoglicemiante, ela também tem polifenóis antioxidantes. Então, pode ser feito chás, pode ser utilizado em diversas preparações, com frutas, né, algumas sobremesas. Então, a canela ela é maravilhosa também. Ela tem uma ação fantástica, fantástica. Fazer um chazinho de pata de vaca com a canela em pau. Fantástico. Vai ajudar, né? Ajudar bastante. A batateacom é uma outra que eu acho também bem bacana, né? Não sei se você trabalha, se você costuma prescrever a batateacom. Ela maravilhosa. É difícil de achar, mas o resultado dela é bem interessante, né? Então, e é uma delícia. Ela parece até uma pera, né? Tem um saborzinho de uma pera, né? Ela é fantástica. Ela tem um controle da glicemia, por ter também fibras que não são carboidratos que não são absorvidos e que ajuda a lentificar a absorção do carboidrato no intestino. Ela é maravilhosa. O Yacom pode ser muito bem prescrito. E outra situação também que eu acho que a gente acaba abordando e solicitando que o paciente também faça. O melão de São Caetano, que é o bitter melon. Sim. Né? O bitter melon também ajuda bastante, né? Também a gente pode fazer, não sei se também faz, né, Aline, na forma de tintura, formulação, de tintura ou de extrato seco. Extrato seco. Né? Pode Isso dá uma boa ajuda, porque às vezes nem todo mundo encontra, né? E realmente a gente precisa ali dos princípios ativos, né, dessas plantas. Exatamente. E eu estava falando que a gente é sempre bom reforçar a importância do exercício físico, né? Do exercício físico regular, como também um potencializador, né, desses receptores nas células. Então, faz parte também. Então, fala um pouquinho mais dessa visão da funcional, mas com a abordagem integrativa. Então, assim, a nutrição... Pode falar. Entrou aqui uma pergunta, perguntar em relação a estratégias, né? Jejum e low carb. Acho que tá na moda, né? Aí, só antes de você entrar nas integrativas, só para a gente finalizar essa parte de alimentação. A questão da dieta low carb, né, é uma dieta com baixa concentração de carboidratos, né? Então, assim, o mais importante
é a gente entender que tipo de carboidrato esse paciente vai consumir. Então, dar preferência a carboidratos de baixo índice glicêmico, né? São carboidratos que vão ser absorvidos de forma mais lenta. Então, isso faz com que reduza a glicose, esse açúcar no sangue. Então, quando você reduz o carboidrato na alimentação, nessas dietas low carb, você acaba diminuindo também, né, essa glicose disponível no sangue. Então, você tem um controle melhor. Desde que você tenha uma gordura de boa qualidade, desde que você tenha ali proteínas que vão ajudar também a controlar essa glicose, a combinação desses carboidratos com outras fibras. Então, seria uma das estratégias, sim, uma dieta low carb. Mas eu não sou favorável a retirar, né, o carboidrato da alimentação, né? Então, para mim, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, tem que ser ofertado, porque eu não sou uma nutricionista que vou retirar frutas, legumes e verduras do meu paciente, né? Não sou dessa linha. Então, a gente sabe que nesses alimentos, desses grupos de alimentos, tem substâncias importantíssimas para a prevenção de outras doenças. Então, a gente pode trabalhar com frutas com baixo índice glicêmico. Então, temos, por exemplo, aí a maçã com a casca, temos o kiwi, o morango, as frutas vermelhas. Então, são frutas que vão ter um controle melhor da glicemia. Mas eu jamais vou retirar as frutas, legumes e verduras. Tá? A gente pode dar preferência para alguns com baixo índice glicêmico. E a questão do jejum intermitente, né, no diabetes, eu não sou muito favorável, porque o indivíduo ele tem que ter um controle muito efetivo dessa glicose, né? Porque a chance dele fazer uma hipoglicemia é alta. Então, ele toma um hipoglicemiante, ele pode tomar uma insulina. Então, ter o controle dessa glicemia é de grande importância. Mas a gente sabe que o jejum intermitente, ele tem vias, né? Ele desperta vias que são importantes para o rejuvenescimento. Então, tem casos e casos. E nem todos vão conseguir fazer, nem todos podem fazer. Então, tem que ter um olhar diferenciado e individualizado. Na minha visão. Não sei da Larissa aqui Não, que ela concordo. acha. Não, concordo plenamente. Eu também atuo dessa forma, minha conduta também é essa. O jejum intermitente não é para todos, né? Nós precisamos realmente ter um olhar muito individualizado do paciente como um todo, né? De todo o contexto de vida dele, do que ele traz, enfim, não realmente é uma visão interessante no quesito que você falou, né? De longevidade, mas a gente precisa ter atenção para de repente, por exemplo, num caso de diabetes, para não descompensar também o paciente. Às vezes ele já vem compensado, ou você está compensando, e um jejum intermitente poderia causar alguma interferência não positiva, né? E falando que você falou, só complementando da dieta low carb, eu também acho muito interessante trabalhar associando as frutas, por exemplo, né? Como pegar o gancho das frutas, sempre associar algum tipo de fibra. Então, a fruta, para a gente ter esse impacto, né, do açúcar no sangue, para ele ser reduzido. Então, você entrar com a fruta e a farinha de banana verde junto, a própria aveia, como a Aline falou, né? Então, qualquer tipo de fibra, chia, a linhaça, ela já vai ajudar bastante a reduzir o impacto desse açúcar no sangue. Então, é só para complementar. Ou até uma proteína vegetal também, Ou até né? uma proteína Um leite vegetal. vegetal batido com uma fruta também é uma Uma boa gordura, né? combinação. Uma gordura boa, uma castanha, uma amêndoa, Um abacate. um abacate, perfeito. Isso mesmo. Então, tem várias maneiras. A gente não precisa fazer uma super restrição. Acho que foi isso que a Aline quis colocar e colocou muito bem, né? Na minha visão também é assim. Eu concordo com isso. Então, vamos lá para a próxima pergunta, que seria a visão o olhar integrativo, né? Como é que as integrativas interferem na sua abordagem? O que você sugere como técnica integrativa, né, dentro do que você prescreve para os seus pacientes? Como é que você atua? Então a gente acaba tendo um olhar também com outras terapias, né?
Então, por exemplo, o diabetes na visão da medicina tradicional chinesa. Então, como a Larissa falou no iniciozinho, a questão do doce, da doçura, né? O pâncreas, que é o que produz a insulina, que é o hormônio que vai justamente fazer esse papel de levar o açúcar para dentro da célula, né? O sabor que é relacionado ao baço, pâncreas, é o açúcar, é o doce na visão da medicina chinesa. Então, trabalhar com alimentos, né, da medicina chinesa que tem uma energia doce, né? Então, não que ele seja doce, mas trabalhar energeticamente um alimento que tem uma energia doce para melhorar o equilíbrio desse órgão. Então, por exemplo, o frango é um alimento doce na visão da medicina tradicional chinesa, na dietética chinesa, por exemplo. Trabalhar com florais, com fórmulas frequenciais que vão ajustar a energia do órgão, do pâncreas, por exemplo, né? O reiki seria uma outra terapia que a gente vai energizar chakras e os órgãos. Então, acho que é todo um trabalho em conjunto, né? Trabalhar a questão da ansiedade, né? Com meditação, com a respiração, com a acupuntura. Então, você equilibrando esse indivíduo de uma forma geral, você faz com que ele consiga equilibrar o açúcar dele. Então, não vem só da alimentação, na minha visão, né? Acho que vem de tudo isso, sabe? Tudo em torno dele, né? Como é que tá a situação dele, a vida dele atual, a vida na família, no trabalho. Então, é tudo isso a gente tentar mostrar para ele o que ele precisa enxergar, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa equilibrar. Então, acho que trabalhar com a fitoterapia, né, com essas outras terapias energéticas, junto com a alimentação, o estilo de vida, atividade física, a terapia, né, trabalhando as emoções, que eu acho isso fundamental, né? Então, trabalhar o emocional é tudo para que a gente consiga ter saúde física e mental. Então, acho que é por aí, é uma visão que eu tenho, mais aberta, mais integrativa. Quando você tem essa visão, você não consegue mais voltar, né? Numa alimentação que é só aquela coisa do baixo carboidrato, né? De uma alimentação que é muito padrão, né? Não tem padrão, né? Não tem padrão. A gente sabe que isso vai de acordo com cada um e independente, inclusive, do diagnóstico, né? Claro que a gente segue uma linha, né, relacionada ao diagnóstico, mas o indivíduo vem em primeiro lugar para fazer todo esse ajuste e orientações e sugestões, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar sempre, né? Independente do rótulo, do diagnóstico, né? Sim, por trás, é olhar esse paciente como um todo, não só a doença, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Eu acho interessante, no caso da diabetes, a maioria dos pacientes, eles procuram a abordagem do nutricionista, né? Porque pensa que é uma doença causada pela alimentação, então eu preciso ajustar a alimentação. Então ele procura um nutricionista para ajustar a alimentação, mas se ele encontra um nutricionista funcional integrativo, ele ganha de brinde uma abordagem tão mais ampla que vai ajudar tanto mais, né, numa efetividade de um tratamento, e eu acho que isso é o mais incrível e interessante de tudo, né? É que a pessoa procura vocês por um simples ajuste na alimentação, mas leva de brinde, assim, uma bagagem enorme de ambientais e emocionais que com certeza vão contribuir com a efetividade até da prescrição da alimentação, né? Dele conseguir manter aquela alimentação, de conseguir cumprir aquela restrição alimentar, porque não deixa de ser uma restrição, né? Porque mudança, né? É uma mudança. É uma mudança e é uma restrição porque ele estava habituado, né? E aí, se ele ajusta o emocional ao mesmo tempo, aquela restrição deixa de ser uma restrição, porque aquilo não incomoda mais, né? Aquela necessidade da doçura, aquela coisa, ela já não faz mais diferença. E essa abordagem ampla, eu acho que ela faz toda a diferença. Parabéns para vocês que fazem que têm essa visão. Acho incrível, de fato. Aline, você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente já fez aqui as nossas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer,
aproveita esse momento. Temos duas nutricionistas aqui ao mesmo tempo para trazer a visão delas. É. E não sei se você quiser acrescentar mais alguma coisa com relação a essa a visão integrativa. Eu acho que o bate-papo foi muito bom, muito esclarecedor. A gente falou da doença, falou, dos riscos, dos sintomas, falamos dessa parte integrativa, que é importante a gente enxergar, né, a doença, não só a doença, mas o que que leva a ela, o que que pode estar levando, o que que a gente pode fazer para equilibrar. Então, a gente citou aqui, nossa, vários exemplos, vários exemplos. Então, é trabalhar com as plantas. Tem a questão da aromoterapia também, né, Larissa? Os óleos essenciais que hoje em dia estão super em alta e que a gente sabe que tem respostas importantes. Então, talvez controlar melhor a ansiedade desse paciente para conseguir seguir uma dieta. Por que não usar, né, um óleo essencial, uma aromaterapia, florais? Eu acho que é tudo um conjunto, né? Acho que a gente tem que trabalhar assim em diversas áreas para que a gente consiga levar o equilíbrio, que eu acho que é tudo que todo mundo quer, né? O equilíbrio da vida, né? E aí, a gente equilibrado energeticamente, fisicamente, a gente consegue ter saúde. E eu acho que é mais ou menos por aí. Com certeza. É vida. Concordo com você. Acho que as técnicas, as terapias integrativas, elas vão dando suporte, né? Uma vai dando suporte para a outra, para que esse indivíduo possa, sim, entrar em equilíbrio, sentir a diferença na vida dele, né? Então, depois que ele sente a diferença, ele também não volta mais, né, para um tratamento mais rígido, Conservador, rígido. conservador. Então, ele mesmo também já começa a expandir um pouco mais a consciência dele, já começa a ter mais aquela que a gente chama de autorresponsabilidade, né? Sim. Autoconsciência. Então, começa a buscar mais, né? Se interessar mais. Exato, exatamente. É a gente despertar isso, né? Plantar ali uma sementinha. Isso, exatamente. E aí a pessoa já volta numa próxima consulta com outras questões. Ah, mas eu ouvi falar disso, mas e o óleo de lavanda eu posso usar, mas, né? Exatamente. E aí a gente vai só enriquecendo cada vez mais a rotina dessa pessoa, né? Ela vai conseguindo ter um retorno muito positivo, uma alegria de viver maior, sem aquela coisa do desespero da doença, né? O desespero que às vezes, a tristeza, às vezes que a doença traz, né? Então a gente traz o outro lado. Exatamente. Traz também aquela visão por trás da doença, né? O que essa doença quis me trazer, me despertar, me mostrar. E aí ela perde até o peso, né? Porque você começa a ver como que você mudou, como que foi diferente, como melhorou, né? Foi um diagnóstico que, de repente, em princípio, foi pesado, mas você conseguiu dar transformou. Transformar e ressignificar aquilo, né? E conseguir trazer mais leveza até para outras áreas da vida, né? Eu acho que mais importante é você conseguir encarar a doença realmente como uma oportunidade de mudança. Exatamente. Né? Exatamente. Na rota, mudança de pensamento, ações. Eu acho que são muitas oportunidades, né? E quando você ignora isso e leva somente como um fardo, como um peso, você perde essa oportunidade. Exatamente, falou tudo. Acho que tem que ser leve, né? É encarar, a gente fazer com que o paciente enxergue dessa forma, né? Que a doença vem por um objetivo. Ela tá ali porque é para despertar algo. E se você fica resistente, aí você piora mais ainda. Então é não ter resistência, né? É você abraçar, é você encarar e procurar fazer o melhor que você pode e entender o que você pode melhorar, se transformar com aquilo. Então, acho que é por aí. Aí tudo fica mais leve, as coisas vão fluindo de uma forma melhor. Certo. Foi muito legal, Aline, agradeço demais a sua participação. Foi muito bom. Todas as informações, todas as possibilidades, todas as integrativas, como isso tudo abraça de uma forma muito interessante para trazer, foi o que eu falei, leveza e oportunidade, né? Foi muito legal, agradeço demais a visão. Eu que agradeço. Foi aqui um debate de nutricionistas, eu só fiquei intermediando. Foi muito bom. Foi ótimo. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Que agradece. Aline, peraí, só um minuto.
Antes do boa noite, Aline, fala só pra gente os seus contatos, como que a pessoa pode te encontrar para te acessar, quem quiser marcar com você uma consulta. Ah, pode ser até pelo Instagram, né? NutriPrime Health, pode encaminhar mensagem e que eu possa entrar em contato, sem problemas. NutriPrime Health, então. E Show de essa live vai ficar gravada. Então, ela vai ficar gravada no perfil da Health 5D. E também, para quem não nos segue ainda na Health 5D, pode acessar também pelo YouTube. Então, é só entrar no nosso perfil da Health 5D e lá na bio tem o link para o YouTube. E aí vocês podem acessar todas as lives que a gente fez até hoje, todas muito interessantes, com temas muito interessantes, com profissionais maravilhosos, assim como a Aline, e esclarecendo muitas dúvidas, né? E muitas coisas em relação à saúde integrativa. Então, fiquem ligados também, que a gente vai já nas próximas semanas colocar as próximas lives ou o próximo conteúdo que a gente vai estar disponibilizando para vocês. E sigam lá, sigam a Health 5D para vocês verem mais assuntos relacionados à saúde integrativa. Obrigada, Aline. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Se alguém tiver sugestões de assuntos que queiram ver, podem mandar para a gente super aceita sugestões de assuntos ou profissionais que achem que tem tudo a ver com a Health 5D para a gente trazer e poder trazer para mais um papo integrativo. Então, é isso. Segue a gente também aqui no Instagram ou no YouTube. Pessoas que não têm Instagram, que não puderam acompanhar a live, vocês quiserem compartilhar a live pelo YouTube, amanhã ela já vai estar disponível para vocês compartilharem. Muito obrigada pela presença de todos. Aline e Larissa, boa noite a todos que tiveram. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.